na minha visão aqui, né, e só comentando o caso, o Código Civil tem um dispositivo que estabelece que o ato nulo não gera efeito e pode ser suscitado em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, o ato nulo, não, o ato que é nulo, ele não tem prazo de prescrição. Então, em razão de poder suscitar nulidade, o juiz não estaria, ao determinar a devolução, ele não estaria reconhecendo de forma alguma o Sim. trabalho infantil. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez para uma nova edição do Pode Falar em Direito. Hoje nós estamos com a grata presença de dois grandes colegas, dois grandes amigos, o doutor Ronaldo Conrado e o doutor Marcelo Franco, sócios titulares de Conrado Franco Advocacia. Doutor Ronaldo e doutor Marcelo são advogados que trabalham com escritório aqui na Torre Empresarial Iguatemi e trabalham nas áreas civil, trabalhista, previdenciária, família e sucessões. E são membros de comissões da OAB Ceará. Então eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente e dirija, olhando para aquela lente da verdade. Por favor, se apresentem. Digam vocês ao nosso público quem você é. Amigo Ronaldo. Meu amigo, primeiro, Na muito lente. obrigado pela presença. Pô, a câmera tá para lá. Ó. Tá. É ele mesmo. Vai, pode falar. Muito obrigado pela oportunidade, Feliciano. É um prazer enorme estar aqui. Por aqui passaram grandes nomes da advocacia cearense. A gente tem acompanhado aí todos os seus vídeos. E vou falar um pouco de como que o direito entrou na minha vida. Não foi eu que entrei na vida do direito. Tá bom. Que Foi bom. o direito que entrou na minha vida. Em meados de 2010, eu vivi uma situação que eu tive que acionar a justiça. Eu comprei um imóvel dos meus tios na cidade do interior. Esse imóvel era de herança dos meus avós. Meus avós tinham 40 anos de posse. Meus avós tinham 40 anos de posse desse imóvel. E me deparei com a situação de um belo dia o imóvel ter sido invadido. Então, eu me vi obrigado a entrar com uma ação de reintegração de posse. Sim. E desde aquele dia, eu acompanhei todo o processo com um amigo meu, que era advogado na época. Né? Acompanhei todo o processo, desde a petição inicial até que protocolar lá na vara do interior, porque era o processo físico ainda. E todo aquele processo de estar despachando com a diretora de secretaria, com o próprio juiz, enfim. E muitas vezes inconformado com a situação, porque eu tinha meu direito ali e estava vendo meu direito se esvaindo, né? Então, a situação se resolveu e desde aquela época que eu criei uma admiração pela justiça, né? Porque eu estava quase sendo o advogado da época. Eu ia despachar com o juiz. Não sabia que o termo que a gente usava era despachar, mas eu ia conversar com o juiz na época. E foi quando eu conversava muito com o meu tio, Manuel Conrado, que você conheceu. Sim. Que faleceu. Saudosíssima memória. Que faleceu na Covid, na pandemia. E ele me incentivou bastante, né? Ele disse, cara, aproveita, você ainda está novo, vai fazer o curso de Direito e tal e tal. E aí eu realmente caiu a ficha. E aí eu fiz a faculdade de Direito e tive um grande mestre, né? O grande mestre, doutor Manuel Florencio, né? Você conhece muito bem. Conheço, meu tio. Doutor Manuel Florencio, assim, até hoje ele me dá uns puxões de orelha, sabe? Uhum. E assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, me ajudou bastante, me ajuda até hoje. E por causa dele a gente também conseguiu desenvolver um bom trabalho. E na faculdade, eu tive o enorme prazer de conhecer o Dr. Marcel. Então, a gente costuma até brincar e dizer que a gente já era sócio desde a faculdade. Uhum. Que até as apresentações da época, dos estágios, das coisas, a gente tinha que fazer apresentações, a sociedade já era eu e o Marcel.
Né? Então tive a grata surpresa, a grata coincidência. Não acredito em coincidência, acredito que Deus junta as pessoas certas, na hora certa. Cruzando as vidas das pessoas. Deus faz isso. Então, é isso. E aqui estamos, né? Graças a Deus, essa nossa parceria, sociedade, amizade, vem dado muito certo. Que alegria. E você, doutor Marcelo? Primeiro, saudar, agradecer pelo convite da gente estar participando desse seu podcast, que é um pilar aqui no direito. Eu conversei com algumas pessoas, todo mundo só elogia. E aí, voltando para a história do direito, eu sempre ouvi minha mãe falando que queria que eu fosse um homem da lei. Só que eu não entendia se era policial ou se era advogado. E aí eu tenho uma formação anterior. É formado em quê, Marcelo? Educação física. Okay. Aí morava em Cascavel, tinha academia em Cascavel. Ensaiei montar um em Beberibe, mas não deu muito certo. E aí eu comecei a fazer direito. Deu algum estalo em mim. Na verdade, tive um primo que foi preso e aí fui resolver o problema dele na delegacia e consegui desenrolar. E conversando com o pessoal, disse, isso aqui tá errado. O que tá errado? Eu disse, não, eu sei que tá errado, só não sei onde é que tá na lei, eu sabia que tava. E sempre fui muito questionador, sempre gostei muito de direito. E o direito é muito bom senso também, né? E sempre fui muito curioso. Eu me lembro que o primeiro estágio que eu fiz foi na primeira vara de Cascavel. Fui concorrer ao estágio, indicado pela prefeitura, e aí cheguei lá, sentei com a diretora de secretaria, na época, que hoje não é mais diretor de secretaria, né? Na época era diretor de secretaria, o processo ainda era físico, de papel, 2012, ou era 2013, uma coisa assim. E aí conversei com ela e pedi uma oportunidade, e ela disse que não, porque eu estava no primeiro semestre ainda, e queria uma pessoa mais que tivesse no segundo semestre, ou terceiro semestre, para fazer expediente, só digitar. E aí eu, conversando com ela numa mesa, eu disse assim, rapaz, vamos fazer o seguinte, deixa eu ficar aqui 15 dias, se eu não pegar a rotina do serviço da vara, você me devolve para a prefeitura, né? E aí nessa hora eu tive a grata surpresa, como o doutor Ronaldo falou, a grata surpresa da juíza titular estar entrando na sala, doutora Ana Caerena. Eu acho que ela não lembra dessa história, mas ela disse assim, gostei da situação, deixa ele ficar aí. Não perde nada mesmo, né? Deixa ele ficar aí. Aí fiquei. E em 3 meses já estava na rotina, e aí sempre fui muito ativo, e já estava organizando prateleira, botando como é que ia ser, porque aí eu meio que... agilizou o andamento da vara. Não era chefe de expediente, porque não existe esse negócio, mas era o cara que estava ali agilizando. E aí, logo em seguida, acho que uns 3 para 6 meses depois, assim, nesse intervalo de tempo, a juíza precisou de alguém para fazer audiência com ela. E me chamou. Para ser escrevente. Aí fui com ela para a sala de audiência. Então, assim, você viu, no interior você vê tudo, né? Claro. E aí fui. Disso me surgiu uma grande amizade, que é um defensor público, que hoje, inclusive, é um amigo meu, que é o doutor João de Brito. Um cara que eu tenho um apreço muito grande, assim, me deu muito norte do direito. E aí, daí foi só caminhando no direito. Aí vim para cá, saí de Cascavel, vim para Fortaleza, trabalhei com o doutor Francisco de Albuquerque, que é um cara também que me ensinou muita coisa, né? Ele repetia muito uma coisa para mim que eu levo até hoje, ainda digo para meus clientes, assim, quem quer pegar galinha não grita show. Ele dizia isso para mim. Isso é uma frase clássica do sertão. Vó Maria, era minha avó Maria, esposa de seu Manuel Florencio, o pai. Sim. Também repetiu isso muito. E aí ele dizia muito isso. Marcelo, quem quer pegar galinha não grita show. E me ensinou muita coisa do direito. Aí, na faculdade, aí estudando e tal, aí conheci o doutor Ronaldo. Inclusive, dessas andanças nossas, a minha OAB é um número na frente da dele. A minha, o final é 7 e a final dele é 8. O começo é igual. Rapaz, eu acho que a gente bateu o recorde da OAB na época, porque a gente deu entrada com 8 dias, nós conseguimos a carteira. Tava mas lá. É assim. Ainda bem. É porque o doutor Marcelo fala que eu como jantar antes do almoço. Ele é um porque pouquinho... assim, eu encho o saco mesmo, sabe? E aí a gente deu uma sorte. A gente foi tava na OAB, e aí disseram assim, tua carteirinha chegou. Aí eu subi, eu tava tomando posse de uma das comissões, eu subi, e aí
A moça, não, chegou sua carteirinha e tal. Desci o elevador, peguei o mesmo elevador da Cristiane. Só que eu não sabia que ela era a Cristiane, que era vice-presidente da OAB. Uhum. Aí ela olha pra mim, doutor, tá tudo bem? Está tudo bem com a senhora? Tá tudo bem? O senhor resolveu as coisas que o senhor veio para resolver? Eu disse, não, eu resolvi mais ou menos. Ela disse, o que foi? Eu disse, não, minha carteirinha chegou, mas... É um compromisso. Preciso do Eu compromisso. preciso do compromisso. Aí ela disse assim, vamos, o senhor quer fazer agora? Aí eu disse, pode? Ela disse, pode. Pronto. Botou dentro de uma sala, eu e o doutor Ronaldo, a gente prestou Porque compromisso. tinha os agendamentos da OAB, então, É. assim, ia demorar 15 dias ainda, É. né? E aí a Cristiane, ó, quer fazer agora? Que ela levou a gente para uma sala e fez lá, fizemos o compromisso, saímos de lá com a carteira. Saíram advogados. Saíram Entraram como meros pedintes e Isso. saíram como advogados. Coisa Exatamente. boa. É bom, eu fico feliz de saber que o AB tem esse tipo de sensibilidade para com o jovem profissional. Eu acho que é uma coisa que não se deve perder nunca. Por mais tempo que a gente seja inscrito na ordem, a gente deve estar sempre preparado e pronto para servir. Porque quem está na UAB deve, na minha opinião, servir e não ser servido. Né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Né? É um jargão, né? Bom, mas vamos falar aqui de um tema que talvez anime mais a nossa assistência. Doutor Marcel, eu queria falar com você acerca do fenômeno da pejotização. Pejotização é um tema recente que se tem discutido nas relações trabalhistas. Eu acho que muito em razão das últimas campanhas presidenciais e que foi colocado muito sobre a questão dos artistas e dos apresentadores de televisão que eram empregados de grandes redes, mas não como pessoas físicas, e sim como pessoas jurídicas. Acho que foi aí que nasceu o primeiro debate sobre pejotização. E o Supremo Tribunal Federal andou tomando agora uma decisão sobre que justiça iria primeiro se manifestar pelo fenômeno da contratação de pessoas jurídicas que possam se assemelhar às relações de trabalho. O que é que o senhor podia dizer para os nossos assistentes acerca disso? Eu vejo muita discussão sobre isso, inclusive alguns advogados trabalhistas, né, amigos, colegas, conversando sobre isso. E uma vez eu estava conversando sobre isso com um abominando a pejotização. Abominando a pejotização. E aí eu disse assim, mas o senhor é carteira assinada. Ah, mas... Né, porque a grande discussão dessa história que surgiu nessa questão dessa efervescência da política foi um debate que teve acalorado e aí era essa discussão sobre direitos trabalhistas, mas eu discuto direito trabalhista enquanto meus direitos trabalhistas não estão sendo preservados, porque eu estou sendo munido através de um contrato, né, que me tira alguns direitos, né, entre aspas falando, mas me dão algumas benesses que é rentabilidade, porque as pessoas elas partem para os contratos, assim eu entendo, porque elas acham que vão receber mais, momentaneamente. E aí... Não seria apenas aquele estímulo que a ordem tributária deu, não? Porque para mim, a minha leitura era a seguinte, se eu contrato uma pessoa física como empregado, então eu, empregador, terei uma série de obrigações e o que, afinal, entra no bolso do empregado é um valor sempre menor. Para que se entrasse um valor maior, aí o empregado se travestia de pessoa jurídica, onde a incidência tributária dele deixaria de ser 27,5%, ou conforme a tabela progressiva da Receita Federal, passaria a uma alíquota menor, né? E com isso terminaria o empregado recebendo mais dinheiro do que o que receberia se fosse pessoa física. Sim. Eu acho que a natureza econômica... É porque você, só para complementar, doutor Marcelo, quando você fala na carga tributária para o empresário, para o empregador, você chega a quase 110% do valor do salário. Então, assim, é uma carga tributária muito alta. E realmente o funcionário não recebe aquilo.
Ronaldo, eu vou te dizer uma coisa. Na minha opinião, é preciso a gente fazer uma revisão histórica. Olha só, a Lei Áurea veio e acabou com o regime da escravidão. E a escravidão era apenas de pessoas pretas. Sim. Aí veio a legislação trabalhista. E veio a União Federal. E pegou e fez o seguinte: eu vou restabelecer a escravidão. Só que vai ser com todo mundo. E aí o patrão tinha que pagar para o empregado um valor, mas para o novo grande escravocrata, que é a União Federal, Sim. pagava o dobro do valor que pagava o empregado. Exatamente Então a minha isso. leitura é de Exatamente que isso. o sistema de escravidão ganhou uma certa sutileza e as pessoas... Modernizado. Modernizado, e as pessoas pensam que estão livres. Na verdade, elas continuam escravas agora, não mais em razão de cor da pessoa. Estão escravizados em razão da condição de trabalhador ou de patrão. Exatamente isso. Essa questão de valores, ela é pertinente porque o funcionário ele vai botar no bolso realmente o que era para ele receber. E aí o que é que acontece? Isso, o cara sendo PJ. Só que o que é que vai acontecer na frente? A pessoa geralmente chegava, eu recebi muita ligação já disso. Doutor, a empresa está demitindo todos os funcionários e vai contratar todo mundo como PJ. Aí só que era uma empresa de confecção que eles iam contratar desde do cara do lixo, que põe o lixo para fora, dos serviços gerais, até o gerente. Porque algumas empresas aqui em Fortaleza têm a prática de contratar os PJs, o pessoal de escritório. Geralmente alguns salários geralmente acima de R$ 5.000, eles contratam como pessoa jurídica, não como empregado, não como seletista. E aí, porque tem essa incidência da carga tributária. Porque realmente uma pessoa para trabalhar no escritório, ser um gerente de um setor, ganhar, dependendo do tamanho da empresa, ganhar R$ 1.900, R$ 2.000, CLT, é muito pouco. Então, o que é que você prefere? Ganhar 1.900 como CLT e ter aquelas garantias de seguro-desemprego, né, FGTS e tal, e ter a garantia também de quando for sair do emprego receber aquela multa rescisória dos 40%. E ainda o salário de desemprego, né? Sim. Ou então você recebe tudo aqui. Porque, no final das contas, o que tenta se botar na cabeça do empregado é que você vai receber mais agora, né? Você vai perder alguns benefícios no futuro, mas você está recebendo eles agora. E aí, o que me pega muito nessa história é sobre essa pejotização. Será que ela é benéfica do ponto de vista do empregado? Que, ao meu ver, é benéfica porque traz mais liberdade. Porque você como empregado, obviamente, você não tem uma garantia de que o cara pode lhe colocar para fora amanhã e rescindir o seu contrato, mas também você tem a liberdade de dizer, eu também não quero trabalhar aqui mais. Eu não preciso pagar aviso prévio, eu não preciso ter algumas condições que eu teria. É como aquilo que eu estava dizendo. Eu acho que essa circunstância é uma circunstância assim... a polêmica, obviamente, existe de todo lado, né? Mas eu vejo que as pessoas, a sociedade, foi conduzida quase que forçadamente a procurar uma saída em razão da elevadíssima carga tributária que a gente tem no país. Aí, tanto o patrão quanto o empregado, ambos sofrendo o peso da carga tributária, procuraram se defender de algum modo. Exatamente. A gente via aí no passado, ainda tem, né? Mas muitas empresas tinham aquele pagamento por fora, né? O cara, vamos lá, tinha muito no passado, mas ainda tem. A gente sabe que ainda tem hoje. O cara recebia era R$ 1.000, a carteira assinada com o salário mínimo, mas recebe R$ 5.000, né? E aqueles R$ 5.000 pagos por fora. Então, só que aí gera outro problema. Na rescisão do cara, o cara não vai querer a rescisão baseada no salário mínimo. O problema que eu vejo não é nem a rescisão. Tu sabe qual é o problema que eu vejo? Eu vejo é a aposentação dessa pessoa. Exatamente. Porque na aposentação dessa pessoa, aí se ela trabalhou longo termo nessa circunstância,
a aposentação dela vai ficar Exatamente. menor. Exatamente. Embora a gente tenha, assim, toda a sinceridade de dizer que a situação do aposentado previdenciário do Brasil é uma condição humilhante, é uma condição terrível, porque eu não vejo, assim, eu acho que antigamente as pessoas contribuíam para a Previdência sobre, digamos, 10 salários mínimos, 15 salários mínimos, 20 salários mínimos, ou seja, a pessoa pagava durante boa parte da vida, principalmente o profissional liberal, para no fim, quando se aposentasse, receber o equivalente àquele que já investiu. Aí, simplesmente, a União Federal, grande sorvedouro do dinheiro público, mastiga o dinheiro de todo mundo e ninguém sabe para onde vai. A grande União Federal, aliás, eu sei, ela vende título da dívida pública, isso tudo vai para o mercado financeiro. Então, as instituições financeiras, as entidades que na verdade, financiam o governo federal, é que fica com a mais-valia do suor de cada um. Mas, voltando, essa questão da aposentação é que é o grande vilão desse tipo de relação. O empregado, no momento, não sabe. Enquanto ele está ganhando na carteira um valor e por fora outro, ele não tem essa consciência. Mas depois ele vai saber o quanto ele perdeu. Vai sofrer. Aí vai ter que entrar com todo o processo para requerer, né, da empresa o benefício do INSS. Eu estava vendo aí, você falou de aposentadoria e eu me lembrei de uma história aqui, né? Porque uma coisa puxa a outra. Era uma análise de um CNIS da Previdência. E aí tem prazo. Tem um período lá que você tem até... Agora eu não vou me recordar a data que você tem que pagar. Você tem que pagar a competência do mês até a data do mês do outro, acho que é dia 15. Do mês subsequente. Mas tem uma data. Se você pagar fora, aquele valor não é computado. E aí eu me lembrei, aí isso puxa outra história que eu também tenho. Desse escritório que eu trabalhei aqui. O rapaz, na época, tinha um governador aqui, que eu não posso citar o nome, mas o governador da época, antigo, essa história é antiga, o pai dele era vigia de um açude do governo. Sim, o pai do cliente, não o pai do governador, né? Não, o pai do cliente. Aí o governador foi lá e tal, e disse, eu preciso contratar, o dinheiro tá pouco, não sei o quê, então contrate sua mulher. Aí contratou a mulher, percebeu o salário do governo. Aí o governador foi de novo no açude lá e tal, e ele disse, rapaz, ainda tá pouco. Aí ele tinha 2 filhos, um filho de 8 anos e um filho de 12 anos. O de 8 anos, ele foi empregado público federal da Conab. Isso agora, já pro final da perda de aposentar. Só que dos 8 anos para os 50, ele já tinha dado os 30. Na época, ele tinha dado os 30 anos de contribuição, que na época era 30 anos. E ele começou a trabalhar com 8 anos, foi? Estava lá pelo governo. Na condição de... Eu inventei uma nova categoria. A categoria de auxiliar de escravo. Era mais ou menos isso. Exatamente. E aí, o que foi que aconteceu? Ele entrou com pedido de aposentadoria pelo tempo de serviço. Sim. Porque ele atingia... Já comprovado. Tá mais. E a gente foi para uma audiência, era estagiário desse escritório, e eu fui para audiência com ele, aqui na Unifor. E aí foi o meu chefe na época e tal. E aí o juiz disse assim, não reconheço dos 8 anos, não. Porque se eu reconhecer dos 8 anos, eu estou reconhecendo trabalho infantil. Uhum. Mas eu vou reconhecer dos 15. Uhum. Aí ele, muito revoltado, o cliente dizia assim, sim, e os 7 anos que eu trabalhei, né? E aí tem outra vertente. Porque se a União recebe esse pagamento, ele não era para ter recebido esse pagamento, porque com 8 anos é para dizer, 8 anos não dá para você pagar a contribuição. E nem uma criança de 8 anos trabalha. Ele brinca, né? Porque isso Bom, aí era uma simulação. Aí o que acontece? A União volta para a história do CNIS. Eu paguei, a União era para ter feito o quê? Bloqueia. Você não pode pagar depois da data tal. É barrado, cria um mecanismo para que você não faça essa contribuição. Você faz essa contribuição, recebe. Aí a União não reconhece, aí a União, de fato, teria que devolver. Claro, se o dinheiro não tinha causa de ser. Entendeu? Aí o que eu falei assim, eu até falei cutuquei o
o meu chefe na época, disse assim, então pede a devolução do dinheiro, dos 8% para os 15%. Esse juiz reconheceu. Aí o juiz ficou olhando assim, aí ficou olhando, aí a magistria do procurador disse assim, não, mas mesmo assim está prescrito, não pode, realmente estava prescrito, estava com mais de, tava quase 40 anos já dos 38, já tinha 50 e poucos anos o cara. Mas espera aí, mas essa objeção que foi feita por ele, essa objeção não tinha sido suscitada antes. Não tinha sido E suscitada tem outra antes. coisa, salvo engano, a lei estabelece no Código Civil de que quando a matéria é sujeita a uma apreciação penal, a prescrição só ocorre a partir do fim do prazo da prescrição da pretensão penal. Uhum. Aí, o que foi que aconteceu? O juiz meio na audiência disse, não, realmente está prescrito, e passou por cima, né? Aí eu fiquei depois matutando, eu disse, mas não era mais tranquilo o INSS inventar um mecanismo e dizer assim, rapaz, isso aqui é simulação, não vou receber, né? Isso aqui... Não, é como você disse, o INSS pague. Ele recebeu sabendo que era de uma criança de 8 anos, né? Pague, porque tá lá. Tem a data de nascimento da pessoa, tem... Era para ter... Capaz, chegou 8 anos, não. O argumento era o seguinte, doutor juiz, o senhor não vai reconhecer dos 8 aos 14, porque é reconhecer trabalho infantil. Muito bem. Agora, os pagamentos que o trabalho infantil remunerou a Previdência Social, vai ficar como? O senhor, então, vai conestar com a Previdência Social que recebeu contribuição pelo salário infantil? Foi uma das coisas que eu ainda falei... Ainda tem outra coisa, tu sabe que é? Na minha visão aqui, né, e só comentando o caso, o Código Civil tem um dispositivo que estabelece que o ato nulo não gera efeito e pode ser suscitado em qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, o ato que é nulo, ele não tem prazo de prescrição. Então, em razão de poder suscitar nulidade, o juiz não estaria, ao determinar a devolução, ele não estaria reconhecendo de forma alguma o trabalho infantil. Aí a gente bate em cima dos pontos, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Aí agora puxa a questão também da nulidade do contrato da PJ. Pois é. Essa questão que eu vejo, e se eu tiver errado, vocês me corrijam, eu vejo assim, que eu já li alguns trabalhos, algumas reclamações trabalhistas, e o julgado, inclusive eu acho que foi um julgado foi da lavra da eminente ministra Nancy Andrighi, em que foi entendido que a competência originária para se manifestar sobre a legalidade ou não da pejotização, primeiro seria da justiça comum. E apenas depois que a justiça comum se pronunciasse, deveria ser da justiça do trabalho. Como é que vocês veem isso? Invertidos os papéis, né? Totalmente. Porque aí seria, você vai entrar, volta aquele antigo caso da CLT passada, que para você ajuizar a ação, você tem que passar por uma câmara de conciliação, né? É mais ou menos isso, você vai para a justiça comum para passar por um crivo de um magistrado, para que ele verifique se o contrato pode ser passível lá de julgamento na justiça comum, ou se vai para a justiça do trabalho, deprecar para a justiça do trabalho. Aí você, o que era para ser rápido, porque é de natureza alimentar, que aí também a gente vai chegar já também no contrato dos advogados, que eu via muita discussão, é tipo assim, o contrato do advogado tem que ser discutido na justiça comum, mas não é de natureza alimentar, né? A celeridade. E aí você pega a justiça comum, e aí que era para ser célere, um negócio que é de natureza alimentar, e você vai perder o tempo para que faça um juízo de admissibilidade. Assim eu vejo. Vocês sabem que a minha área não é da justiça do trabalho, né? Mas Sim. eu gosto de pensar sobre as coisas. Então eu vejo o seguinte, eu vejo algumas coisas por determinada categoria lógica. Primeiro, constitucionalidade. Na minha opinião, é uma garantia constitucional de que ninguém é obrigado a fazer
ou a deixar de fazer alguma coisa, Senão se não em lei. virtude de lei. Ora, se não há lei que trate do assunto, então, na minha visão, os egrégios tribunais superiores não poderiam estar criando objeções, porque a única coisa que constitui, desconstitui ou extingue direito seria uma lei. Então, as interpretações normativas não podem chegar a aferir os direitos primordiais da cidadania. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa interpretação de que a apreciação disso seja feita, primeiramente, pela justiça comum. Eu acho que é uma inversão primária, com todo respeito, da lógica hermenêutica. Porque, em se tratando de nulidade e não de fraude, como algumas coisas eu vi que os colegas na Justiça do Trabalho alegam fraude, eu acho que o tema não é de fraude, porque a fraude é um vício de vontade que leva à anulabilidade e tem prazo prescricional. Como o vício é de nulidade, porque se trataria de uma simulação, então, sendo simulado, sendo nulo, o ato nulo não pode gerar efeito. Ora, se você acha que esse contrato de pejotização teria que passar primeiro pela justiça comum, você já está dando efeito a um ato nulo. Se ele não pode gerar efeito algum, né? Exatamente. Ele já nasce morto, né? Ele não é nem para preencher o mundo jurídico. Ele não pertence a este mundo. Mas essa discussão, assim, eu vejo que... E aí eu até faço um questionamento. E aí você me permite fazer o questionamento. Faz quanto tempo que o Brasil deixou de ser gerido por leis? Porque eu vejo muito assim, se você pegar... Eu acho que o Brasil é regido por lei apenas numa circunstância. Quando ela favorece ao povo da Faria Lima ou quando ela favorece ao poder arrecadatório do Estado. Fora disso, nós vivemos na velha terra de Marlboro, cada um por si e Deus por todos. E eu tenho esse questionamento. Faz quanto tempo? Porque eu já tentei definir, assim, qual foi o... Não sei se é a época paleológica, mesozoica. Eu disse assim, qual foi o período que o Brasil deixou de ser regido por leis? Porque, tipo assim, foi... Tu sabe o seguinte, aquela velha clássica frase, né? O brasileiro sempre tem um jeitinho. É o jeitinho brasileiro. Eu acho que o jeitinho brasileiro já tinha que ter descido a ladeira de patinete há muito tempo. A gente tinha que fazer, era um respeito à lei, um respeito estrutural, cultural. Hoje, eu gosto muito por algum tempo eu estudei muito sobre o direito anglo-saxônico, né, que é o norte-americano. E vi que a Suprema Corte dos Estados Unidos existem muito poucos processos e a Constituição norte-americana ela é curtíssima. Né? Mas eu vejo poucas matérias chegando lá para serem discutidas, e matérias robustas. Eu acho que na época que eu fiz a pesquisa, deve estar com uns 5, 6 anos, o Brasil tinha 12 mil processos no STF. Mas é o último número, último número que eu vi. E nos Estados Unidos tinha 1000 e pouco. O último número que eu vi o judiciário brasileiro está atolado em 84 milhões de processos. Ora, se a gente fizer uma conta simples, de padaria, conta de bodegueiro, conta de padaria, se a gente tem em torno de 20 mil juízes e a gente tem 84 milhões, se você fizer a divisão de um para o outro, nós vamos encontrar aí quase 4 mil processos por cabeça de juiz. Aí eu pergunto, o juiz vai fazer audiência? Se ele der uma sentença por dia, ele só vai precisar de 4 mil dias para poder zerar o estoque sem entrar mais nada. Sem entrar mais nada. Aí você pega... aí vamos lá, e vamos colocar ainda que você pega as cidades do interior. Que o juiz responde por 2, 3 comarcas. Olha, eu acho o seguinte, o Poder Judiciário, ele se diminui a cada vez que ele se verga
a essa política macroeconômica de uma teoria do Estado pequeno, do Estado ausente. O Poder Judiciário, que seria o guardião do cidadão, na verdade, ele está, ao longo do tempo, eu venho comprovando isso, eu tenho visto isso, o Poder Judiciário está se apequenando em número, e se você fizer a relação, quantos juízes a gente tem para a população brasileira, que aí já é outro cálculo, tá certo? Olha, você imagine que a gente tenha hoje 220 milhões de habitantes, né? Se a gente corta aqui os zeros, ou seja, a gente tem um juiz para cada 11 mil, um juiz para cada 11 mil brasileiros. É bom a gente brincar com o número, porque quando a gente brinca com o número, a gente não tem noção da realidade. As pessoas ganham noção da proporcionalidade das coisas, né? Você vê alguns municípios aqui, próximo, município com 75 mil habitantes tem 2 juízes. É impossível. É impossível. Até pior, tem município que tem 50 mil habitantes. E ainda não começou essa discussão agora do aí levantar polêmica. Dos juízes que agora era telepresencial, a obrigatoriedade do juiz estar na vara. Porque eu acho que o juiz agora tem que fazer concurso para Deus e conseguir o dom da ubiquidade. Sim. De estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Né? E aí teve, inclusive, os magistrados entraram com processo, eu não sei se foi no STF. Que barrou. Ou foi... Conseguiram barrar, né? Para barrar esse negócio. Porque era tipo assim... É humanamente impossível. Olha, o Brasil é um país de dimensões imensas. Porque, na verdade, os juízes iam passar a ser fiscalizados, né? Sim. Porque teriam que estar presencialmente na vara. Agora sim, porque eu acho que o juiz tem que estar na vara, eu acho. Eu também. Eu acho que é dever do juiz estar na vara. Agora, um juiz é que não pode ter mais de um lugar para ele poder estar trabalhando. Mais de um município. Olha, por mais próximos que sejam os nossos municípios aqui no Ceará, meu amigo, entre um fórum e outro tem distância. Tem. E outra coisa, é desumano com a gente, advogado. Porque a gente não consegue, por muitas vezes. Tá aqui um que sofreu ontem com balcão virtual. Passou o dia logado para ter atendimento no balcão virtual e não conseguiu. Por muitas vezes a gente sai de Fortaleza. Eu já tive de sair de ligar. Primeiro eu ligo para o juiz estar aí. Não, doutor, ele vai estar aqui. Não posso dar informação porque é sigiloso. Porque por segurança. Aí eu até digo assim, mas é complicado, porque eu estou em Fortaleza. Eu vou rodar 100 e tantos quilômetros para conversar com o juiz, chegar aí e ele não está. E aí, né, despachar Ou seja, isso para mim isso está mais do que evidente de que o próprio Poder Judiciário está contribuindo ferozmente para a ineficiência do Poder Judiciário. Eu acho que falta sensibilidade para as pessoas que estão no comando do Poder Judiciário fazer essa reflexão e entender outra coisa que eu acho fundamental, que vejo assim, uma disfunção de entendimento. O juiz, ele é um empregado do povo, ele não é um empregado do Estado, nem da União, nem do município. Então o dinheiro que ele recebe todo mês não vem pela bondade do Estado. O dinheiro que ele recebe todo mês vem dos impostos que nós pagamos. E principalmente dos pobres desse país, que são as pessoas que mais pagam impostos do ponto de vista indireto. Né? Então essa falta de perspectiva, de saber o seguinte, eu vou ser um juiz fazendário, só vou decidir em favor da União, do Estado ou do município. É uma tristeza encontrar um juiz que tem essa vertente, porque ele precisa entender que o dinheiro que ele recebe todo mês não vem nem da União, nem do Estado, vem do município. Ele vem dos pagadores de impostos. União, Estado e município não gera riqueza. Isso acaba afetando, assim, diretamente o nosso trabalho, né? Assim, por mais que a gente esteja junto, tentando acompanhar o processo, às vezes, por exemplo, a gente tem alguns clientes que têm umas demandas que são urgentes, mas não tem juiz. Pois é. Não tem. Você pede uma antecipação de tutela, não sai como deveria sair. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Eu conheço processos em que o despacho de citação
ele, com pedido de tutela antecipada, numa ação ordinária, um despacho ordenando uma mera citação da parte adversa, demorou mais ou menos 10, 12 dias para a gente obter isso. Quer dizer, antigamente, olha só como é que chama a evolução para trás. O Poder Judiciário está evoluindo para retroceder. Antigamente, você dava entrada numa ação, tinha um juiz na vara e tinha o despacho de citação, muitas vezes no mesmo dia. Sim. Aí a tecnologia veio. Vai melhorar tudo. Aí a tecnologia veio e disse, não, vai melhorar, vai melhorar. Melhorou como? A tecnologia foi mais um obstáculo que foi posto do acesso entre o cidadão e o Estado. Por Que isso, é o cidadão e a jurisdição. é por isso, Feliciano, que nós temos um modo de trabalho que tenta amenizar essa deficiência do judiciário. Então, o exemplo prático aqui que aconteceu com a gente essa semana, a gente protocolou uma ação e o juiz, na mesma hora, pediu uma procuração. Foi. Uma procuração. E o juiz deu 15 dias de prazo. Cara, a citação do juiz foi num dia, no mesmo dia a gente já protocolou, para tentar antecipar isso, entendeu? Uhum. Então a gente realmente trabalha dessa forma, tentando mitigar um pouco dessa deficiência. Mas é complicado, porque às vezes o cliente não entende, o cliente acha que você que não está se esforçando. Que a cidadania precisa ser esclarecida dessas coisas que nós estamos conversando aqui. Sim. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. Nós já estamos aqui com o nosso tempo esgotado. Eu quero agradecer a presença dos dois eminentes colegas e queria pedir que vocês se dirigissem à nossa assistência para suas últimas manifestações. Pode dou a honra, eu comecei agora para você. Queria agradecer pelo espaço, pelo tempo que foi falado, por nós podermos aqui discutir sobre nossas ideias, sobre alguns posicionamentos, defender também a posição do advogado perante esse mercado tão tumultuado de leis que não, às vezes eu escuto muito dizendo, porque a justiça não é justa e tal. Mas o que a gente tenta buscar como advogados, nós três, é uma equiparidade entre o judiciário e a população de um modo geral, mas de novo agradecer o espaço e a oportunidade. À vontade. Meu nobre amigo, é um agradecimento enorme, uma felicidade enorme, uma honra imensa, né? Como eu falei no início do programa, por aqui passaram grandes nomes da advocacia cearense. Você é um grande nome da advocacia cearense. E o bate-papo foi muito bom, aprendemos muito aqui com você. E é muito louvável essa oportunidade que você dá aqui, da gente poder se manifestar, de poder dar ideias, de algumas críticas. Então, só agradecer, Feliciano. Muito obrigado. Que é isso. Fica de logo o convite para a gente continuar esse papo noutra oportunidade. Tem mais assuntos, né? A gente mudando aqui essa temática para ficar uma coisa mais aprazível. Legal. Bom, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela assistência que dispensarem. Lembrem-se de dar curtida ou se inscrever. Eu agradeço demais. E acho que a conversa aqui com os nossos colegas foi de alguma forma esclarecedora para a cidadania. Muito obrigado.